Ao lado do deputado José Américo do PT, exatamente para abordar, fazendo um balanço destes primeiros 100 dias desta nova legislatura. Deputado, muito obrigado em tê-lo aqui na TV Alesp. Claro que 100 dias, o senhor trabalhando firme e forte à frente aí de comissões como a de transporte, a de saúde, faz parte também da CPI dos animais, mas gostaria de começar com o senhor falando exatamente sobre o transporte público do Estado de São Paulo, que é uma das suas grandes bandeiras aqui no Parlamento Paulista, né? Constantes falhas em algumas linhas do metrô, fechamento das estações. Como solucionar tudo isso para a população de São Paulo? Eu quero agradecer a entrevista da TV Alesp, que para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que precisa ter, no caso do transporte sob responsabilidade do Estado, que é basicamente o metrô, a CPTM e a MTU, né, que são aquelas empresas de ônibus que atendem a região metropolitana. Eu acho que precisa de mais investimento, mais gerenciamento e combate ao cartel. Combate ao cartel. O fato de ter algumas empresas que ganham todas as licitações para, digamos assim, explorar o metrô, né, o caso da linha 4 e 5, vocês todos sabem que isso aí hoje está sendo gerenciado por empresas, né? Isso foi privatizado o gerenciamento. Então, ao invés de melhorar a linha 4, ela piorou em alguns aspectos. Ela é gerida por um consórcio chamado Via 4, que é composto pelos líderes do cartel do transporte de São Paulo, que é CCR e Ruas Invest. CCR é uma empresa liderada pelo Andrade Gutierrez, tem relações muito próximas com a família Alckmin, né, principalmente com o seu cunhado Ademarzinho, né. Já houve uma delação premiada, onde várias pessoas disseram que fizeram doação para o Alckmin via Ademarzinho, né. Ademarzinho é o cunhado do Alckmin. E você tem a Ruas Invest, que é um escândalo. A Ruas Invest, gente, é um escândalo. Por quê? A Ruas Invest é uma empresa que ela é uma empresa inidônea, ela toca o transporte de ônibus em São Paulo, mas é uma empresa totalmente inidônea, porque ela deve 2 bilhões e 200 milhões para a Previdência e, no entanto, continua com o contrato com o Estado. Está com a Via 4 e agora acabaram de ganhar um novo contrato, que é a linha 5 do metrô, juntamente com a CCR, e o governo do Estado, através do secretário Alexandre Balbi, disse para mim que a Procuradoria deu ganho de causa para ele e que, portanto, ele vai contratar. Mas o Ministério Público representou para o senhor não contratar essa empresa porque ela é inidônea. A CCR é do cartel e a Ruas Invest também é do cartel, mas inidônea. Mas o governo do Estado preferiu seguir isso. Eu vou entrar no Ministério Público para suspender essa licitação, porque, gente, eles estão ganhando dinheiro de forma ilícita. Eles não podiam estar nesse consórcio, né? Bom, tem um outro problema do transporte, e que é a manutenção. Você tem várias linhas do metrô onde a manutenção caiu muito. Diminuiu o investimento por parte do governo do Estado, diminuiu também a supervisão e o controle de erros, de falhas, etc. Então você tem várias linhas do metrô que você tem tido problemas que você não tinha antigamente. E o outro nó do transporte do Estado de São Paulo é a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Para quem está ouvindo a gente agora, olha, o maior trecho da CPTM é o que vai de Jundiaí a Rio Grande da Serra, que é a antiga ferrovia Santos-Jundiaí. Mais ou menos, aí nós temos mais de 100 quilômetros. A CPTM ao todo tem 260. Então, aí é mais que 30%. A parte que vai de Jundiaí até a Luz é a linha Rubi. Que tá em volta e meia você tem problema. Deu uma melhorada na manutenção, mas ficou 3 anos sem empresa de manutenção. Deu uma melhorada agora. Mas ficou 3 meses sem manutenção. Então você tem problemas acumulados de trilho, de dormente, né, de alimentação elétrica, isso na linha que a gente chama de linha Rubi. E a outra que vai da Estação da Luz até Rio Grande da Serra, que é a linha turquesa, essa está em petição de miséria. Na região de Mauá, né, no município de Mauá, na estação Capuava, que fica dentro da cidade de Mauá, até chegar a Capuava, você tem um problema de trilho, né, muito grave. Então,
para as pessoas que estão me ouvindo agora, me assistindo. Hoje nós temos uns 60, 70 pontos onde o trem anda bem devagar. O trem anda devagar porque se ele andar depressa, se ele andar na velocidade normal, ele vai descarrilhar. Porque você tem problema no trilho. Em geral, você tem problema no trilho, que é falta de manutenção. Manutenção envolve recurso, dinheiro, investimento, isso não está sendo feito, não foi feito nos dois últimos, na última gestão do Geraldo Alckmin, e agora também, né, o governador Dória não melhorou isso aí, né, não melhorou. Em geral, o investimento para manutenção tem sido muito baixo. Ainda no setor de transportes, é um ponto importante até abordado pelo senhor, ainda neste ano estarão vencendo aí as concessões de rodovias no estado de São Paulo. Qual é a sua análise, qual é a sua ótica em relação a isso? Exatamente, quer dizer, nós temos no estado de São Paulo 13 rodovias sob concessão, né? Que o governo Alckmin fez a maior propaganda em cima, dizendo que melhorou as estradas, tal, não sei o quê. Bom, essas concessões vencem agora, neste ano de 2019. O governador João Dória quer renovar essas concessões sem licitação. Pô, mas por que não? Não, por que não? Pelo seguinte, quando essas concessões foram feitas, isto nós temos assim uma farta documentação, debate na imprensa e tal, essas concessões foram feitas, digamos assim, por preços mais elevados do que deveria ser agora. Se nós compararmos o ganho que essas concessionárias têm, é um ganho muito grande em relação ao padrão brasileiro e o padrão internacional de concessão de rodovia. Isso significa o quê? Que você tem margem para baixar o pedágio e para melhorar a manutenção. Então, por isso que eu acho que nós temos que fazer uma nova licitação para atender esses dois problemas. Porque não é verdade que as rodovias sob concessão são rodovias de primeiro mundo, não é verdade. Você tem problemas hoje de manutenção até na Imigrantes. Até na Imigrantes você tem problema de manutenção, né? Que o Ministério Público, não fui eu, o Ministério Público constatou no estudo que eles mandaram fazer, que ficou pronto em 2017. Né? Então nós precisamos resolver esse problema de maneira lícita e correta, que é fazendo uma licitação. Se não houver licitação, se o governador João Dória tentar dar um passa-moleque no povo de São Paulo e tentar renovar essas concessões sem licitação, eu vou entrar também na justiça para suspender esse certame. Aliás, certame não, essa renovação. Dá para melhorar também o Rodoanel? Eu acho que também dá para melhorar o Rodoanel. Rodoanel, se você pegar um carro e dar uma volta pelos 170 quilômetros do Rodoanel, não está 170 pronto. Vai pegar o trecho que está pronto, que deve ser um pouco menos, 150 por aí, 140. Gente, você vai ver que tem lugares que não tem iluminação, tem lugares que ainda tem canteiro de obra abandonado, tem lugares que não tem acostamento, né? Então, você tem trecho do Rodoanel que está abandonado. E é uma das obras mais caras da história do Brasil. Vai custar mais caro, né? Vai custar mais ou menos 20% do que custou Brasília, o Rodoanel. Vai custar 35 bilhões de reais. Quer dizer, uma massa de dinheiro que o túnel que liga o continente chinês à cidade de Macau, estão construindo um túnel. Deve ser um túnel lá de uns 30, 40 quilômetros. Tem 7 quilômetros desse túnel que é por debaixo do mar. Ele está custando mais barato que o Rodoanel. O Rodoanel foi obra de cleptomaníacos, né? Você teve muita roubalheira. Uma figura que teve muita atuação no Rodoanel é o senhor Paulo Preto, né? Seu Paulo Preto e vários outros, né? Que como era o governo do PSDB, você tem pouca investigação, né? No estado de São Paulo, o fato de ser do PSDB tem uma certa tolerância por parte das autoridades, né? Então, mas de qualquer forma, as autoridades, você tem uma parte do Ministério Público de São Paulo que é atuante e que fez muitas denúncias. Aí chega na justiça, a justiça para, a coisa não anda, né? Então é isso. Bom, falar agora sobre Comissão da Saúde, que o senhor também é um grande atuante nesse setor. Recentemente o senhor acabou aprovando o requerimento para a criação da subcomissão das OS, né? Qual a importância disso para o Estado de São Paulo? Olha, gente, o Estado de São Paulo hoje está num processo de concessão de hospitais e outros equipamentos do Estado
para organizações sociais sem fins lucrativos, ou seja, o Estado dá um dinheiro para essa organização social e ela toca o hospital, ela toca o posto de saúde, etc. Isto é uma caixa preta, são bilhões e bilhões de reais que são encaminhados para essas OSs, supostamente para melhorar a saúde. Não melhorou a saúde, não melhorou. A saúde estadual está muito ruim. Você que está me assistindo agora, quando você vê um hospital público caindo aos pedaços, pode ir lá, é estadual. Se tiver um pouquinho melhor é do município, mas se tiver caindo aos pedaços é estadual. Então, quer dizer, são bilhões de reais que anualmente são colocados nessas OSs, sem nenhum controle, sem fiscalização. Né? Tem uma roubalheira nessa área. Nós fizemos aqui na Assembleia, uma CPI, no ano passado, onde muita coisa foi descoberta, né? De terceirização, quarteirização, muita coisa foi descoberta, mas a CPI, como era um ano eleitoral, ela não chegou até as suas conclusões finais. Ela teve muita coisa boa, mas faltou. Então nós criamos essa subcomissão para a gente continuar investigando as OSs e protegendo, gente, os cofres do Estado de São Paulo, protegendo as finanças públicas. Nós temos aí pelo menos 2, 3 bilhões que sai pelo ladrão ao sair, ou seja, nós perdemos 2 ou 3 bilhões por ano graças ao desperdício, à desorganização e à corrupção na área das OSs. Deputado, entre tantos projetos de sua autoria, eu destaco aqui a contratação de assistentes sociais e psicólogos para que esses profissionais possam trabalhar nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Esse projeto, na verdade, ele envolve a montagem de equipes multidisciplinares com assistentes sociais e psicólogos na Secretaria de Educação, com o objetivo de agir nas escolas estaduais. A ideia é que, a longo prazo, médio e longo prazo, você tenha até um profissional desses por escola, né? Um assistente social, um psicólogo. Por quê? A gente está vendo que a sociedade está muito complexa, os problemas de segurança pública são muito graves. E o problema do ensino-aprendizagem está muito, né, não só no alunado, mas está entre os professores e as famílias. Então, o assistente social, eu suponho que esteja para trabalhar, geralmente da escola para fora, trabalhar com as famílias, né, com os alunos e as famílias. E o psicólogo, trabalhar com os alunos, com os professores e com os agentes escolares. Então, isso é muito importante para que a gente possa prevenir. Primeiro, melhorar as condições de aprendizagem. Se o aluno está com uma situação, tem um problema familiar, resolvido esse problema, ele vai melhorar a sua assimilação. E segundo, gente, para a segurança pública isso é fundamental. Esse projeto meu foi apresentado antes do que ocorreu na escola de Suzano, né? Mas o objetivo é se antecipar a esse tipo de problema de segurança. Eu acho que o psicólogo e o assistente social são fundamentais, né? São fundamentais para resolver o problema, para melhorar as condições de aprendizagem e também para melhorar as condições de segurança. Deputado, o senhor também integra, faz parte do corpo da CPI dos animais, né? O que foi conversado, quais foram os temas tratados neste primeiro semestre? Bem, nós ouvimos muita gente, muitas ONGs, né? Inclusive a Luísa Mel, que é uma apresentadora de televisão e que participa do trabalho de defesa da causa animal, que foi ouvida por nós. Bem, nós estamos, em primeiro lugar, fazendo um levantamento. E o que nós temos constatado é que o comércio de animais, em São Paulo, pelo menos, no estado de São Paulo, é muito ruim. Causa sofrimento aos animais, mas de maneira, maus tratos e sofrimento de maneira incrível. Porque você tem, desde canis super organizados, etc., onde o animal é vacinado, é bem tratado, bem alimentado, até canis de fundo de quintal, onde o sujeito achou que se ele tinha uma fêmea e um macho, ele podia criar um canil e ganhar dinheiro com isso, né? E aí, então, você sabe que as coisas ficam muito ruins. Então, a ideia nossa é criar um trabalho de, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico, conscientizar as pessoas que não pode ser assim e criar, digamos assim, restrições à comercialização de animais mesmo, né? O futuro vai ser um futuro onde o comércio de animais, tal como é feito hoje, não vai mais existir. Né, que a comercialização seja substituída pela adoção, tal, porque aí você consegue que os animais tenham melhores condições de tratamento. Um recado para o povo de São Paulo? Estejam vigilantes,
sempre vigilantes com relação a qualquer governo que tiver à frente do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bem. Conversei com o deputado estadual José Américo, do PT. Marcos Buemerade, para a TV Alesp.